aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e dia também de 13 perguntas que irão nos levar a alguns eventos importantes e que inclusive vai fazer com que vocês façam uma viagem do tempo interna para lembrar onde vocês estavam e o que vocês estavam fazendo quando algumas coisas importantíssimas estavam acontecendo. Coisa interessante, tô falando, mas vamos começar o vídeo hoje comentando sobre o Dilma, tá com os probleminhas aí, saíram algumas notas interessantes sobre economia, coisa bem rápida. Eu quero falar um caso aí que também envolve aquela história lá, AGU, Ministro dos Direitos Humanos, banheiros, etc, tudo mais. E aí a gente vai começar a falar da direita. A direita, os de direita e mais algumas coisinhas que estão rolando. Ontem saiu uma notícia muito peculiar sobre uma certa contratação. Uma contratação importantíssima. E a gente tem que comentar sobre isso na luz dos eventos a seguir. Ontem tivemos o CPEC no Brasil. E aí eu quero comentar, quero trazer umas coisinhas, quero mostrar uns comentários que aconteceram no dia de ontem, inclusive de pessoas muito próximas a Bolsonaro, inclusive de seus filhos. Quero também mostrar para vocês uma entrevista recente, quero relembrá-los. Vamos entrar nas 13 perguntas e mais algumas coisas, não quero adiantar, para depois falarmos sobre eleições. Mais uma nota que foi divulgada no dia de ontem e que eu acho que vai dar um certo sacode aí na turma da direita. Assuntos polêmicos no vídeo hoje. E aí depois a gente sai um pouquinho, não sei se vai dar tempo os dois últimos temas, mas o primeiro envolve algumas ações no âmbito do PT, judiciário, algumas coisas que estão rolando meio complicadas e por fim questões ligadas ao marco temporal. Mas vamos começar. O dia ontem começou com um meme, né? Quando o meme já vem pronto. E querendo ou não, esse primeiro slide ele não é aleatório. Vocês já perceberam, pessoal, como o governo Lula, em certas questões, ele realmente é muito diferente do governo Bolsonaro. Você vê, os ministros de Lula estão sempre postando alguma coisa, falando bem de Lula. Estão entrando nas batalhas, estão batendo de frente na imprensa. Querendo ou não, isso não é uma coisa que a gente via com tanta regularidade no governo Bolsonaro. Tinha várias coisas acontecendo, mas dificilmente alguém realmente entrava em campo com tudo para falar, não, velho, a imprensa tá errada, tá isso, tá aquilo, outro. Inclusive, era uma das críticas que aconteceram ao longo dos 4 anos. Muitas pessoas perguntavam, cara, cadê a Secom? A Secom tá onde aí pra desmentir uma coisa ou outra? Mas, graças a Deus, as tias do Zap nunca deixaram o nosso Bonoril na mão. Mas, enfim. E até porque, outra coisa também, né? Os memes que as tias do Zap, os tios do churrasco, os primos e as primas faziam, era muito melhor do que isso daqui, né? Paulo Pimenta colocando o Lula como o sol do Teletubbies. Cara, isso aqui é meio vergonhoso. Mas enfim, tá falando que a poderosos podem tentar 1, 2 ou 3, né, vezes, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Bom sábado e boa primavera para todos nós. Bom, a primavera é a época das flores, né? Que as flores brotam. Se a gente trazer para a parte de agricultura, né? Quando você colhe, é a parte da colheita. Quem planta vento, colhe tempestade. E parece que a fase da colheita do Lula tá começando a chegar. As flores, né? As suas peripécias estão começando a aparecer. E aí o Gustavo Franco, um economista bem conhecido no Brasil, escreveu ontem um pequeno texto no Estadão, onde ele comenta sobre a situação que o país se encontra, reforçando uma coisa que eu sempre tento trazer. A gente analisar esse texto, não com a cabeça da tia do Zap, não com a cabeça do cara da direita. Tem que analisar esse texto como um cara importante, né? Um trader, alguém que trabalha na Faria Lima, um banqueiro que lê o Estadão, sabe que o Gustavo Franco é um nome, né, de certo renome aí na questão dos economistas brasileiros. Aí o cara se depara com uma coisa dessa e fala, eita, peraí, o que está acontecendo neste país? O Haddad me enganou? Enfim, mas tá ali. Governo parece inclinado a resolver o problema fiscal brasileiro aumentando os impostos. Parece que não é teoria bolsonarista. Parece que é a verdade. O governo Lula está empenhado em resolver todos os seus problemas colocando para o pobre pagar. Resolve aí como? Coloca imposto. Paga que está resolvido. E ele fala o seguinte, que a reforma tributária e a política fiscal são coisas diferentes. A reforma tem a ver com quais são os impostos e sua mecânica e eficiência.
Todos concordam, não obstante, que a reforma é para ser neutra do ponto de vista da arrecadação, ou seja, não é para ajudar nem atrapalhar o equilíbrio nas contas públicas. Esse princípio está em linha com a ideia de que a reforma tributária não se confunde com o problema fiscal, assunto da esfera do orçamento e pertinente à sustentabilidade da dívida pública e ao tamanho do Estado. Gustavo Franco já nos dá a entender que a reforma tributária, que tanto foi dita, que ia ser boa, maravilhosa, perfeita, não tinha nada para ser melhorado basicamente, que parece que ela vai ser utilizada para aumentar a arrecadação de impostos. O que meio que todo mundo aí, né, da ala mais à direita vinha comentando, vinha falando, vinha reforçando, mas não. É teoria maluca. É choro de Bolsonaro. Ele podia ter apoiado a reforma, fora as questões ideológicas. Mas enfim. Reforma tributária e política fiscal não se misturam sem se atrapalhar mutuamente. Dito isto, vamos a um fato da vida. Esse governo parece inclinado a resolver o problema fiscal brasileiro, aumentando os impostos e não reduzindo o gasto público e o tamanho do Estado. É uma escolha. É outra opção legítima de um governo eleito. E não há razão para pudores, como o do ministro, que gagueja ao reafirmar que não vai aumentar os impostos, mas corrigir distorções. É a mesma porcaria, né? Não é que a gente vai aumentar os impostos de importação da comprinha da Shopee. Não! Iremos corrigir as distorções, né? Ou seja, meter imposto pro povo pagar, né, Haddad? A política fiscal desse governo é fechar as contas pelo lado da receita. Simples assim. Não tem o que falar. E todos os especialistas que se debruçaram sobre o arcabouço tiveram essa mesma impressão. Não há mistério sobre isso. Não acho que seja a melhor opção, tampouco que vá funcionar. Está todo mundo cravando que o arcabouço fiscal e todas as metas que o governo vem estipulando não serão cumpridas. Já deu errado. E o que é que isso vai impactar? Bom, em 2023 não vai ter muita coisa, porque os gatilhos do arcabouço eles são gerados depois que você não cumpre. Então, ano que vem, os primeiros gatilhos devem ser meio que acionados. E aí, no ano seguinte, mais uma vez que não vai cumprir as metas, etc, tudo mais, aí as coisas começam a complicar um pouco mais. A pressão, dia após dia, vai aumentar. Só que essa situação ainda pode se agravar de uma forma mais intensa, a depender como anda aí a arrecadação. Lembrem que tem 3 meses seguidos de queda. Lembrem que nos próximos dias podemos ver ainda uma nova alta dos combustíveis, que pode trazer mais problemas para a economia, dificultar, diminuir o poder de compra das pessoas. Se as pessoas compram menos, elas vão selecionar mais, a economia gira mais devagar, a arrecadação continua caindo, enfim. Uma bola de neve que vai gerar crise e desemprego. Mas vamos lá. Ontem também, o Estadão soltou uma nota aí, analisando um pouco mais aquela pesquisa da Quest, com a turma aí do mercado financeiro, sobre o que eles estavam achando dos rumos da economia do governo Lula. Pela manchete você já entendeu, né? Mercado financeiro está caindo na real com Lula e Haddad. Caiu finalmente, né? Antes tarde do que nunca. E aí ele sai analisando, colocando lá as porcentagens, nas perguntas, o que é crítico, aquilo outro, para no final do dia, o último parágrafo trazer a conclusão do óbvio falando: o cenário é claro. O fiscal já preocupa seriamente os investidores. O comportamento dos preços dos ativos financeiros ao longo do mês de agosto, a desvalorização do real, a queda dos preços das ações e o aumento das taxas de juros já antecipavam esse resultado. Os investidores estão caindo na real. E aí, Dilma? Vai fazer o quê? Vai mandar silenciar o que a imprensa que comenta sobre economia, silenciar os investidores? Eu acho que não vai adiantar. Isso daí não vai ter como tapar. Esse buraco, né, essa falha do PT, ela vai ser exposta e não vai ter o que fazer. E eu tô falando isso sobre o quê? Lá no Talking Show, ontem eu até comentei sobre isso. Sabe aquela história que o cachorro que já foi mordido por cobra tem medo até de salsicha? Pois é, eu sou o cachorro que tem medo até de bola de assoprar. Foi o exemplo que eu dei. Depois de tudo o que aconteceu no ano passado, depois de, inclusive... Assim, ó, primeiro, teve aquela do outdoor, é a clássica, que todo mundo deve lembrar. Aquele outdoor lá no sul do país. Compartilhei a notícia, um tweet da Folha de São Paulo, pronto. Tome processo. Depois
teve uma nota do antagonista. Tome de novo. Eu falei, eita, já tô cansado. Não importa se você tá trazendo um documento da imprensa oficial, a turma da esquerda é a turma da esquerda. Aí eu terminei o vídeo ontem, trouxe o Diário Oficial da União. Eu li o que tava no Diário Oficial da União. Mas por via das dúvidas, quando eu vi o dia, eu falei, não, tô com medo de bola de assoprar, eu já vi esse vídeo. E quando o problema vem, cada um sabe o calo. Mas eu vou trazer agora aqui só a repercussão. Só a repercussão que a própria Globo está nos contando. Ministro aciona a AGU contra Nicolas e Felipe Barros por fake news em relação aos banheiros. Silvio Almeida foi atrás desses, disse que é atrás do Moro, do Mamãe Falei, porque estão mentindo, tudo era mentira. Na verdade, a mentira não é isso. Segundo o Globo nos conta, o ofício esclarece que, diferentemente do que afirmam os deputados, nem o ministro, nem o presidente tiveram qualquer participação ou influência na produção da resolução. Mas a resolução foi publicada no Diário Oficial da União. Só que não é porque não foram eles, né? Foi um conselho independente. O Lula não tinha culpa de nada, o Lula nunca sabe de nada, né? E considerem dos comentários ofensivos e dando moral, papapá. Cachorro que já foi moído por cobra, tem medo de bola de assoprar. Aí, o Globo noticiou, né? O ocorrido. Eu quero saber se o PT também vai pra cima da Globo. Porque a Globo fala que conselho do governo... O Globo é esperto, né? O Globo não disse qual é o governo. Municipal, estadual, federal... Não sei. Do governo. Orienta que escolas permitam o uso de banheiro de acordo com sua identidade. Resolução gera revolta de parlamentares bolsonaristas, mas documento não tem força de lei. Aí tá ali, ó, o Conselho Nacional dos Direitos, órgão vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania. Ó, é um órgão vinculado ao Ministério do Silvio Almeida, mas nem ele nem o Lula sabiam de nada e não tem nenhuma relação, né? Editou nessa sexta resolução, que entre outros pontos, orienta aí que use conforme você se identifique. Segundo decreto, quem instituiu o conselho, ele possui autonomia para suas deliberações. Então o conselho fez porque quis, é independente, ainda que o conselho seja vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, do ministro de Lula. O Lula não tem nada a ver com isso. Nada. Eu sei que é o Ministério do Lula, que é um conselho ligado ao Ministério do Lula, mas esse conselho é independente, então o Lula não tem nada a ver com isso. E se você falar... Brasil. Tô nervoso. Fico lembrando do ano passado. Mas deixa lá. São muitas mentiras. Temos que combater as mentiras. Vocês já entenderam. Vocês sabem tudo que tá acontecendo. Tá todo mundo vendo. Tá escancarado. Todo mundo tá vendo não, né? Esse é outro grande problema. Infelizmente, muitos brasileiros sequer sabem do que está acontecendo no país e no mundo. Ontem até ouvi um áudio. Acho que eu vou mandar pra vocês. É um áudio de 17 minutos. É um podcast que a Atsuki postou ontem lá no Twitter. Fez outra uma postagem da Atsuki aqui, né? Aquela senhora que mora do Japão. E ela tá comentando, ela relatando uma conversa que ela teve com uma amiga dela que não acompanha a política. Eu botava a mão na cabeça ouvindo, ela falava, nossa, eu botei a mão na cabeça. Ela falando assim, a amiga dela lá, totalmente perdida do que tá acontecendo no Brasil, não sabia nem das manifestações de 2013. Ela falou, rapaz, em que planeta você tá vivendo? Mas é interessante para ver como alguns cidadãos comuns que vivem sua vida, que não querem se preocupar, porque falam lá, política é tudo igual, nada resolve. Eu acho que as coisas não são assim. Eu acho que é exatamente por causa que as pessoas não se preocupam nada, tem muita gente que não se preocupa em nada, que as coisas estão tão ruins. Mas beleza. Vamos voltar. Olha essas imagens. Eu acho que essas imagens têm uma certa coerência. E eu digo isso porque o perfil chamado Rui Nogueira 1, pertencente a um rapaz chamado Rui Nogueira, ele é eleitor do Lula. E enquanto eleitor do Lula, ele compartilha aquela foto daquele outdoor, associando Bolsonaro à morte, falando que não pode mais governar o Brasil pedindo fora Bolsonaro. E onde iremos chegar? Quem é o Rui Nogueira? Eu não estou trazendo isso aqui de forma aleatória. Eu primeiro quero mostrar que é um Rui. Pra ninguém criar resistência. Mas todo mundo ficar com raiva dele junto.
Não precisa ficar com raiva não, né? Só ver quem é o rapaz. Você vê que o Rui também é um cidadão que admira o Lenin. Tá vendo aí, né? Aí no final ele continua, mesmo após não estar entre nós, como um farol para os que lutam contra as desigualdades, a miséria. Isso aí, camarada. Camarada Rui. Ele também é um apreciador do garoto Che. Minha homenagem ao herói Ernesto Che, seus 53 anos. Né? Enganaram-se os que tiraram a vida do herói, o mito. Muito mito. E o senhor Rui Nogueira, ele trancou seu Twitter ontem. Então essas imagens aí estão lá no Twitter, eu vi porque o Vili Migo postou, é um perfil lá. E quem é o Rui e por que eu quis trazer primeiro essas imagens? Eu quero trazer essas imagens inicialmente para a gente ter aqui, vocês terem a noção que o Rui, ele deixa bem claro, ele é eleitor do Lula, ele odeia Bolsonaro, ele acha que o Che é um herói, ele acha que o Lenin é um exemplo. E o Rui, ele surgiu na matéria ontem. Uma matéria sensacional, mas sensacional, que diz que o PL de Bolsonaro paga 150 mil reais a ex-ghostwriter do Delúbio Soares, do PT. Você lembra do Delúbio Soares? Pois bem, ghostwriter é quando você escreve como se você fosse a pessoa. É um escritor fantasma. Publicitário Rui Nogueira Neto, a gente acabou de ver, diz que foi contratado para prestar consultoria ao PL e em 2012 ele escrevia em nome do ex-tesoureiro do PT. E você vê como é que ele pensa hoje em dia. Mas vamos dar uma olhada na matéria, o que o Valdemar anda aprontando. Amigo de longa data de petistas, envolvidos no escândalo do Mensalão e ex-ghostwriter do ex-tesoureiro do PT, o Delúbio Soares, o publicitário Rui Nogueira Neto recebeu 150 mil reais do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, com recursos do fundo partidário. Foram 2 transferências feitas em março deste ano para a empresa SSX, Comunicação e Marketing, aberta por Nogueira em abril de 2022, em São Paulo. Na prestação de contas do PL ao TSE, a contratação é descrita de forma genérica: serviços técnicos profissionais. O PL não respondeu aos questionamentos feitos pelo Metrópolis sobre o motivo da contratação e a função desempenhada por Nogueira Neto. Eu acho que o Valdemar deveria ter esclarecido, seria muito importante. Ainda mais porque o Rui Nogueira Neto, ele fala assim, ó, amigo de Valdemar. Nogueira Neto afirma ser de esquerda, né, a gente viu aí pelas imagens, não restam dúvidas, e avesso ao bolsonarismo, também não deixa dúvidas. Mas se diz amigo de Valdemar Costa Neto. A história contada pelo publicitário para receber os 150 mil reais parte da camaradagem com Valdemar. Me foi pago, mas eu também faria de graça pela ligação que eu tinha com Álvaro Vale, o fundador do PL, que faleceu em 2000. Politicamente, eu e o Valdemar fomos amigos e irmãos. Valdemar tem uns irmãos engraçados. As aulas, segundo o publicitário, eram de formação política para candidatos do partido. Preparamos candidatos na eleição passada sobre história do Brasil e internacional. Para quem estivesse na sede do partido, havia esse curso. Nogueira Neto diz ter prestado também uma consultoria em comunicação para o partido e sua fundação. Parte da consultoria envolvia a confecção de relatórios semanais com avaliação do cenário político. Imagine a avaliação como era imparcial e independente. O publicitário afirma que o contrato foi de 5 meses e acabou em maio deste ano, mesmo envolvendo a formação de políticos para as eleições de 2022, encerradas em outubro do ano passado. Questionado sobre a contradição, cara, isso é meio contraditório, tu, amigo do PT, tu sabe tudo mais, e tu tá aí com PL, é meio contraditório, não? Não respondeu. Não respondeu. Mas agora vem a melhor parte, porque o Metrópolis relembra um pouco mais sobre o menino Rui. Em 2012, meses antes do início do julgamento do Mensalão, o publicitário operava as redes sociais do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, como se fosse o próprio petista. Prática conhecida como ghostwriter, na qual o escritor elabora textos em nome de terceiros sem receber os créditos. Delúbio acabou condenado e foi preso no ano seguinte.
esse não é o seu único elo com o PT. O amigo do Valdemar, contratado pelo PL por R$150 mil, também amigo do José Disseu. Para por aí? Não! Na campanha da Dilma em 2010, fontes no partido, ou seja, fontes do próprio PT, afirmaram à BBC que, em seu apartamento, funcionários das redes sociais da campanha da petista operavam perfis falsos. O que está acontecendo? Meu Deus! Gente, olha só, tu já imaginou? Porque assim, ó, ainda que seja só um curso, uma coisa ou outra, etc, tudo mais, tu vai contratar durante a campanha o destino do Brasil sendo travado, Lula versus Bolsonaro. Não é meio incoerente, pessoal? Não é um pouco incoerente? Fontes do PT também afirmam ao Metrópolis que ele colaborou com a campanha petista. Um amigo do publicitário contou sob reserva ter visto no apartamento de Nogueira Neto, em Higienópolis, na capital paulista, vários jovens operando perfis falsos nas redes sociais durante um dos debates eleitorais entre Dilma e Serra naquela campanha. O publicitário nega, diz que apenas recebeu em seu apartamento candidatos à vaga de ações da campanha a pedido de Marco Aurélio Garcia, também conhecido como Top Top Garcia, descrito pelo próprio Reinaldo Azevedo em seus áureos tempos. Top Top Garcia, o homem do Foro de São Paulo. Marco Aurélio Garcia. Então, coordenador da campanha petista. O Marco Aurélio Garcia era muito amigo meu. Estava na minha casa almoçando comigo e disse: posso receber 3 pessoas aqui? Eu disse: pode sim. Valdemar. Gente, o que é que o Valdemar tem na cabeça? Qual é o plano realmente político do Valdemar? Eu digo assim, política ideológica. Eu não quero saber o plano partidário. O plano partidário pra mim tá claro. Ele quer aumentar as bancadas. Quanto mais fundo partidário, melhor. Quanto mais prefeito, melhor. Quanto mais deputado, melhor. Mas qual é o plano político? Qual é a agenda, Valdemar? Seria muito bacana o Valdemar ele ligar a câmera ao vivo, sem o roteiro do Duda Lima, e começar a contar qual é o plano político. Não é contar os segredos, sabe, os caminhos, mas deixar claro, falar assim, ó, é muito fácil falar, não, vamos lutar pelos valores conservadores. Não, sair dessas generalidades e começar a falar de forma assim bem clara, ó, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo outro. Se debruça sobre alguns temas, começa a falar, dá alguns dias, até pra poder ser cobrado. E mostrar quando tiver algum tipo de vitória. Porque falar aqui, ó, a gente falou lá atrás que a gente ia lutar por isso. E agora essa coisa aconteceu. Começa a deixar claro. Porque entra dia, sai dia. E eu fico me perguntando o que tá passando na cabeça do Valdemar. Coisa boa parece que não é. Aí, ele que não é bobo, pra mostrar que ele é bacana, mostrar que ele luta pelo conservadorismo, essas fundações dos partidos é meio que obrigatório que eles têm que gastar um certo dinheiro com eventos, com congressos, etc, tudo mais. Juntou a fome com a vontade de comer, e aí o Valdemar ainda sai de bacana, mostra que ele apoia o conservadorismo e resolveu usar a fundação lá, Álvaro Vale, para dar uma mão pro CIPEC. Para dar uma mão, tá ali, ó. Acontece agora em Belo Horizonte, o maior evento conservador do mundo, CIPEC, patrocinado pelo Instituto Álvaro Vale. Alguns parlamentares nossos vão palestrar sobre a importância dos valores conservadores e liberais para o fortalecimento da direita brasileira. Encontro importante para debater o futuro do nosso país. Desejo um excelente evento a todos. Seguimos na missão de defender nossas bandeiras. E agora que as confusões vão começar. Agora vai ter muita gente que vai começar a ficar nervosa. Mas, gente, temos que encarar de frente algumas coisas. De boa. Sem cancelamento, sem muita gritaria, mas com reflexões e pontuações. Pessoal, estamos em 2023. Estamos em 2023. Eu não acho que se a gente ficar chateado com o posicionamento de alguém que se diz de direita, eu não acho que as pessoas que, só porque a gente falou, não, agora vou fazer o quê? Vou votar no Lula? Vai votar no Haddad? Vai votar na... Óbvio que isso não vai acontecer. Então assim, tem que ter uma certa maturidade para algumas coisas a gente começar a debater de forma um pouco mais séria. Sem qualquer coisa. Não, vai dividir. Gente, calma. A direita, ela segue. Assim, as pessoas que estão tão preocupadas com isso, gente, tá todo mundo ainda votando em Bolsonaro, apoiando a turma da direita, etc, tudo mais. Só quem criou confusão foi a turma que realmente tava contra desde o dia zero. Nando Moura, MBL, Danilo Gentili, João Amoedo. O resto do pessoal tá aí. Tá ajudando uma coisa ou outra. E não vai ser uma rusguinha, uma coisa ou outra que vai criar essa confusão toda. Quem que pediu o voto nulo?
Foi alguém assim? Não, foi. Foi Joyce Halsemann. Então, calma. E eu tô falando isso por quê? Porque falo pra vocês de coração. Temos que falar sobre uma coisa que eu acho que é muito relevante. E como sempre, trazendo informações. Não é só ligar a câmera, falar. Acredite no que eu estou falando. Não. Vamos ver juntos. Vamos encarar alguns problemas de frente. E vejam só. Ontem teve o CPEC. O Zema participou do CPEC. O Zema. E fica até parecendo que é chato, porque eu falei do Zema ontem, acho que eu falei do Zema anteontem também, só que eu acho que tem algumas motivações, tem algumas razões. Não tô falando sem coisa sem pé nem cabeça. E o Zema no CPEC ontem foi notícia em diversos portais, Estadão, Folha de São Paulo, etc, tudo mais, porque ele terminou a sua palestra de forma abrupta. Ele tinha mais coisa para falar, mas ao ser questionado, ele se calou. Isso é comportamento de um líder? Você não pode ser questionado que você silencia? E esse silêncio do Zema tem uma resposta. Ele deu essa resposta numa entrevista pro Estadão no dia 4 ou foi 5 de agosto. A entrevista tá aqui, a gente vai ver ela. Ele deu a resposta. Ele ficou em silêncio ontem, mas ele deu a resposta. Ele tá com vergonha de responder às pessoas e ser alvo de críticas. Mas tá ali, ó. Zema cobra união da direita. E interrompe fala após protesto de mulher, né, anti a coisa lá. Zema falava sobre a necessidade da direita se unir no país, de imediato, né, de olho nas eleições municipais do ano que vem, quando uma mulher que assistia à palestra, ela reclamou de ter sido demitida da estatal Copasa por não ter tomado. Vocês acham isso justo, o que aconteceu com a mulher? Vocês acham que essa mulher não tem o direito de questionar o governador? Será que essa mulher é uma mãe solteira, 2, 3 filhos, e esse emprego era tudo que ela tinha, ela não tem direito? Eu assisti o vídeo e fiquei bem triste. Assistam o vídeo. Eu não vou mandar no Telegram esse vídeo, não. Esse eu não vou mandar, não. Mas procurem, porque é pra ver quem tem interesse. Se vocês tiverem interesse, dá uma procurada. A mulher, ela pergunta, e as pessoas vaiam a mulher e depois começa um coro de Zema. Esse é o comportamento da direita? Onde é que tá aquela história das lutas pelas liberdades individuais? Uma senhora que tá aí, ela não pode ter a liberdade dela? Não é isso aqui que Bolsonaro defendeu? Não foi por isso que Bolsonaro ficou tão queimado perante a imprensa por defender a liberdade das pessoas? E não foi isso que também faltou um apoio de outras pessoas comprarem a briga de Bolsonaro? A mulher foi vaiada. Eu achei isso ruim por parte do auditório lá, mas beleza. Fui mandado embora porque eu não quis tomar. E aí o Zema encerrou o discurso imediatamente. Poxa, não pode responder a senhora? Mas vamos lá. Janaína Pascoal. Nem bolsonarista é. A Janaína, eu acho que falou meio que o óbvio. Com todo respeito. E eu falo a mesma coisa aqui, com todo respeito. Eu entendo que o Zema deveria ter respondido ao questionamento da senhora que o interrompeu. Não sei de Minas Gerais, mas em São Paulo, muitas pessoas foram demitidas e expulsas por não tomarem. Até por isso, batalhei tanto para aprovar uma lei a fim de evitar os excessos. O governador poderia negar o fato, poderia confirmar e explicar a sua orientação, falar, poxa, isso realmente aconteceu, mas não foi minha culpa, foi por causa disso. Ele podia falar, jamais calar e encerrar o evento. Como é que une a direita dessa forma? Como é que une a direita dessa forma? E aí eu quero ver o nosso próprio Jair falando aqui, né? Vamos ver, Jair. A direita tão unida, quem aparecer falando que vamos unir a direita, pessoal, afasta esse cara. Esse cara é isentão, é um vaselinão e tá afim de ter um ganho político em cima de vocês, nada mais além disso. Vamos ver de novo. A direita tão unida, quem aparecer falando que vamos unir a direita, pessoal, afasta esse cara. Esse cara é isentão, é um vaselinão e tá afim de ter um ganho político em cima de vocês, nada mais além disso. A direita tão unida. Gente, quando foi que a direita não estava unida, pessoal? Quando é que a direita não estava unida, gente? Eu sei. No primeiro turno. O Zema não tava apoiando o Bolsonaro, não. Tava lá com o candidato dele. Cheio de... E ali a direita realmente podia... Eu acho que precisa estar mais unida, né? O Zema tava na terceira via. Lá com o Felipe Dávila. Mas beleza. Vida que segue. Aí, depois da fala do Zema, continuaram aí os painéis. E o Gil Diniz, esse daí, ó,
ao lado de Bolsonaro, desde antes de ser eleito. Esse aí apanhou junto. Esse daí é maltratado pela imprensa. Esse não tem vergonha de ter o nome dele associado a Bolsonaro, não. Eu gosto de gente assim, que vai pra confusão. Apanha junto. É nessas horas que a gente vê quem tá com quem. Olha o que o Gil Diniz tem a falar. E, obviamente, o governador Zema disse aqui, olha, nós precisamos buscar aqui uma liderança política. Eu digo que nós temos a liderança política. Essa liderança é Jair Messias Bolsonaro. E a liderança que nós vamos encontrar é a liderança que ele abençoar, que ele colocar em a mão e que ele emprestar o seu capital político. Muito estranho, gente. O Zema fala que quer unir a direita, mas tá aí preocupado também em encontrar uma liderança. Pô, Bolsonaro não é uma liderança? Que brincadeira é essa, pô? Sacanagem. Vamos continuar que tem mais coisas. Depois dessas falas, das notícias que saíram, o clima ficou meio complicado. E tem umas coisas que eu valorizo. É quem tá do lado na hora da confusão. Da hora da confusão você vê quem tá com quem. Tem uma coisa que pode ter discordância. Eu gosto do estilo dele, não gosto do estilo dele, isso aí, aquilo outro, mas se tem um cara que tá bem do lado de Bolsonaro aí, desde o início do ano, pra cima e pra baixo, é o Fábio Van Garten. Inclusive tá nas confusões aí, junto com o Jair. E continua. Na imprensa, vai pra um lado, vai pro outro, dá entrevista, leva nos eventos, organiza algumas coisas, tá do lado. E aí o Van Garten, 8h30 da noite de ontem, fala assim, ó. Muito bacana esse papo de unir a direita. Mas quando se olha a realidade, quem o propaga não mexeu uma palha para tal direita. Não pergunta, não oferece ajuda, não articula, finge de morto. É um típico gafanhoto. O único líder que trabalhou para impulsionar a direita e formar nomes se chama Jair Bolsonaro. Depois o Van Garten, ontem ele ficou nervoso com essa. Porque eu acho que tem algumas coisas que passam do limite. Até porque, pensa o seguinte, o CIPEC é um evento organizado por Eduardo Bolsonaro. O cara vai e te chama, na maior boa vontade. Chama o Zema. Aí o Zema vai lá, no evento do cara, pra falar que a direita precisa de uma liderança. A questão é educação, né? É beleza. O presidente Jair Bolsonaro vem sendo perseguido desde janeiro de 2023. Não tem nenhuma ligação no meu celular que está à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana ligado. De ninguém pregando a união, nem oferecendo solidariedade, nem sugestão, nada. Engraçado. Todas as confusões rolando aí, não tem uma alma santa para defender o cara, dar a cara a tapa, falar com os jornalistas, fazer um meio de campo, tentar dar uma mão em alguma coisa, levar para uns eventos, mostrar que, ó, o cara tá aqui, o cara é respeitado, o povo gosta dele. Beleza. Aí o Fábio volta depois. Nojinho oportuno, conveniente, união relativa, não vai rolar mais. Não vai rolar mais. E para encerrar a noite, ele conta um caso aí de quem fala de unir a direita. E aqui ele não tá falando de Bolsonaro. Aqui ele tá falando do caso do Crivellati. Ele fala assim, ó. Eu tenho um amigo policial federal que fez a segurança de Bolsonaro desde 2018 e o Tarcísio levou para São Paulo. O Tarcísio lutou pelo Crivellati. Mas o Dino falou, não, a gente tá precisando dele aqui. E aí começou a confusão, né? Começou a confusão. Ficou noites em pé, na porta do hospital, protegendo, participou do governo em Brasília, participou de uma campanha estadual, é o primeiro suplente aqui em São Paulo. Está sendo perseguido, processado com riscos de expulsão da PF pelo governo atual. Não tô vendo união em torno dele. Precisamos de mais atos concretos e menos retórica torcedora. Atos concretos. Isso eu acho que é importante também. Aí, teve também a repercussão do outro lado. Nem todo mundo se posicionou como a Janaína Pascoal, falando, pô, Zema, responde lá a senhora, pô. Acho que é justo. Professor Marcos Sintra, um cara mais à direita, liberal, não é bolsonarista. Vamos pensar. A reação virulenta, olha só, se você achou ruim as falas do Zema nos últimos dias, falando de emissão de carbono zero, você agiu de forma virulenta, né, de parte da direita, contra a proposta de união dos liberais. Prova como ela é necessária e urgente. Então, beleza. Liberais do Brasil, se unam. Se unam, pô, mas de boa, deixem então os bolsonaristas de lado.
o Mafinha bota ali, né? Um monte de bandeira pra se disfarçar. É um cara da direita, fala assim, ó. Fique na sua, que a gente fica na nossa. Quem tá sendo preso, vida destruída, né? E tudo mais, é o lado de cá. Vocês só ficam batendo palma pra maluco. O problema é que vocês não têm povo nem votos. Arrumem seus votos. Qualquer um que defendeu as confusões, né? O que tá acontecendo com as pessoas comuns, meu amigo, não dá. Não dá. Aí você vai ver, né? Quem tá pregando a união da direita. Olha aí. Olha a união da direita. Era o vice, né? Da Soraya. Era o vice da Soraya. Pessoal, não é baixar a cabeça pra Bolsonaro. Bolsonaro, mito, oh meu Deus, quais são as ordens, Bolsonaro? Não é isso. Mas, pô, a galera não quer dar uma mão pra nada. Não quer mover uma palha. Não quer mover uma palha. Aí quando chega na eleição, vem falar de unir a direita. Cara, dá uma ajuda aí, dá uma mão. Usa a voz que vocês possuem na imprensa, que vocês estão dando o tempo todo entrevista, começa a falar dos problemas que o Brasil vive. Para de usar o espaço que vocês têm para autopromoção. Pelo amor de Deus. Se tem alguém que pode falar sobre isso, acho que sou eu. Pode pegar aí as entrevistas que eu dou. As últimas 5, 6. Vê se eu vou para ficar só me autopromovendo ou se não tento falar de uma coisinha ou outra, etc. Mais, porque eu acho que é importante pensar em grupo. Não é para falar de direita? Não é para falar de união direita? Então vamos falar de união direita. Mas vamos continuar. Olha quem ficou preocupado com Zema. O MBL. Rolando forte campanha anti-Zema nos últimos dias. Eu falei pra vocês no vídeo antes. Falei, ó, Chico Linguiça, ele não perde um vídeo meu. Falei, ó, ele vai pegar... print lá do meu vídeo ontem, lá aqui, ó. Ele, Carlos, dito certo. Foi lá pro Twitter ontem e fez uma thread com o que eu falei em vídeo. Mas nunca vi. Tem uma pessoa que não perde um episódio, é Chico Linguiça. Aí Flávia Leão fala assim, ó. Engraçado, é que no primeiro turno das eleições, Zema não falou em unir a direita. E aí, quase chegando nas 13 perguntas, esse tweet trouxemos no vídeo ontem. Esse tweet é de anteontem. E esse tweet aqui do Carlos Bolsonaro, eu acho que ele foi bem profético. Porque o Carlos falou assim, ó, temos que unir a direita e dar risada. O plano é fazer o Novo e o MBL, usando o Bozo, e no fim botando na orelha do Bozo. Essa isentosfera não engana, nem seus pares, no quarto escuro. Basta dizer que não fazem mais parte dos grupos, que tá tudo de boas, viram prontamente aceitáveis. Por que não surgiu essa consciência anteriormente? Não precisa raciocinar muito. Cadê essa preocupação, bicho, de união da direita antes? E antes, pessoal, eu não estou falando só nas eleições. Não estou falando só nisso. Esqueci que a entrevista do Zema vinha antes das perguntas. Perguntas são boas. As 13 perguntas são quase os 12 trabalhos de Hércules. Mas vamos lá. A senhora perguntou pro Zema, né? Perdi meu emprego na Copasa. O Zema não respondeu. Achei uma baita deselegância, achei muito chato ela ser vaiada pela plateia. Eu acho que a plateia devia ter apoiado ela, mas enfim. O Zema concedeu entrevista para o Estadão em 5 de agosto de 2023, ou seja, um pouco mais de um mês atrás, um mês e meio. Zema anuncia a frente para protagonismo do Sul-Sudeste, que é direita unida contra a esquerda. Você lembra daquela história? Ah, o Zema, Nordeste, blá blá blá, frente Sul-Sudeste. Foi dessa entrevista. Já no resumiu da entrevista, já dizia ali, ó. O Zema define-se como um político liberal e de direita, ou seja, não é um conservador, é um liberal de direita. Conservador não é. Com certeza não é. Você vai ver o que ele disse. Mas diz que o Brasil precisa se manter programas como Bolsa Família. Afirma que por apoiar políticas compensatórias, ele não puder ser direita, então será de centro-direita. Mas acha que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro ficou devendo aos liberais. O Bolsonaro está sempre devendo. Na área econômica, pode ter sido bom, mas pouco avançou em desestatização e em economia verde. Olha só, né? A gente comentou ontem o Partido Novo defendendo o mercado de carbono, o Zema lá na ONU, falando de emissão zero. Você tá vendo? O Zema abraçou a agenda ESG. Essa é uma realidade. É uma realidade. E, de coração, eu espero que a gente não precise escolher entre Lula e Zema. Eu espero que a gente possa ter realmente um bom candidato. Eu não sei o que pode ser até 2026. Quem sabe até a volta do próprio Jair. Mas se for Zema e Lula, pô, Lula não dá pra votar. E a gente não é igual a MBL que vai falar que Zema e Lula é a mesma coisa. Que também não é. A mesma coisa não é. Esse papo é de maluco. Mas, deixou claro.
Tá no colo da ONU, a mesma agenda da Marina Silva. Aí nessa entrevista, olha que bacana. O senhor é próximo de Bolsonaro? O senhor acha que ele hoje ajuda um candidato ou atrapalha? Na eleição de 2018, eu apoio o candidato do meu partido, João Amoedo. No segundo turno, apoio Bolsonaro. Na de 22, apoio Felipe Dávila. No primeiro. No segundo, Bolsonaro para impedir ou tentar reduzir as chances do PT. A minha gestão nunca teve nenhuma proximidade com a gestão de Bolsonaro. O cara fala de unir a direita e faz questão de deixar claro que ele nunca apoiou Bolsonaro em nenhum primeiro turno e nunca teve uma gestão próxima. Que união de direita é essa, gente? Que união de direita é essa? Lembra do primeiro tweet do vídeo de hoje que eu falei do Paulo Pimenta? Como a turma do PT joga fechadinha com Lula, você não vê além dos ministros, os políticos, os deputados federais, prefeitos, governadores, é todo mundo jogando junto. Isso é a união da direita. Isso é a união da direita. Fala aqui, ó, estamos com Lula. Na tristeza e na alegria. E aqui? Não, minha gestão com a de Bolsonaro nunca tive proximidade. O tratamento da pandemia em Minas, por exemplo, não teve nada a ver com o tratamento do governo federal. Bolsonaro era o cara que defendia que as pessoas tivessem o direito de trabalhar. Comprou uma briga gigantesca. Talvez foi por isso que não andou pra frente, né? Não tinha apoio, foi totalmente diferente. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. O presidente da República pode mandar, mas entre ele mandar e as pessoas fazerem, gente, ele não tem como obrigar. Vocês lembram da reunião ministerial que foi vazado? Era ele cobrando. Gente, se posicionem. Por favor, entrem em campo. Não dá pra eu falar sozinho. Quantos? Quantos estavam dispostos a dar cara a tapa? A dar cara a tapa pela liberdade das pessoas? As pessoas poderem trabalhar, não perder os seus empregos? Quantos? Aí agora vem unir a direita? Não dá, velho. Não dá. Tanto é que fomos o estado que teve a menor taxa, blá, blá, blá. Com relação a essas pautas polêmicas do Bolsonaro, eu também não entro nisso. Não tenho ferramenta, mas sou um liberal, quem quiser pode ter. Pessoal, olha só. Eu entendo um presidente não conseguir impor, não conseguir colocar para andar a sua agenda ideológica, porque isso precisa do legislativo. Mas eu quero um cara que tente, como o Bolsonaro tentou, como um cara que tentou colocar, inclusive, né, uma MP da liberdade, o Pacheco devolveu. Nem poderia devolver, mas devolveu. Vai fazer o quê? Tava daquele jeito, confusão total, mas tava lá. Tentou, bicho. Questão aí da ferramenta, o que avançou foi por questão de decreto, de portaria, tanto que o Lula tá revogando tudo. Porque não precisou do legislativo. Mas o bicho tentou, velho. O velho Bolsonaro tentou. Eu quero um cara que pelo menos tente. Perca, mas tente. Tente. A gente precisa. O debate precisa acontecer. E o Zema, hein? Nessas pautas polêmicas, eu não entro nisso! Que união da direita é essa, gente? Que direita? Que direita é essa? Porque a agenda econômica do Zema é a agenda verde. Não é a minha. O discurso do ex-presidente que flexibilizou regras de preservação do meio ambiente atrapalha. O Brasil continua sendo o país com um dos códigos florestais, talvez se não o mais, um dos mais restritos do mundo. O agronegócio brasileiro realmente é algo sensacional. Mas não, mas Bolsonaro flexibilizou tudo, praticamente tocou fogo na Amazônia. Aí o Zema falava assim, ó, na minha opinião atrapalha muito, porque nós estamos inseridos na economia em que é preciso mostrar que você tem realmente responsabilidade ambiental, só assim vai ganhar mercado, se não tiver não ganha. Não é isso não, pô. O que existe hoje é uma agenda ideológica. O que precisa de hoje é começar a mostrar a verdade do produtor brasileiro, mostrar a comparação de quanto o brasileiro emite de carbono, quanto o mundo emite, mostrar como eles são hipócritas. O que tem é isso, é um dedo na cara, é uma má vontade. Que balela do Zema. E depois ainda perguntava, o senhor acha que ele fez um governo liberal? Termos sim, termos não, né? Teve a questão aí do meio ambiente. Hoje ser ambiental é ser de mercado. Porque eu sei que se o nosso café não for um café verde, produzido com toda a responsabilidade ambiental, nós vamos ter dificuldade de exportar café. Aí é a dureza. Aí é a dureza. Aí você vê, vamos unir a direita. Ele,
Bolsonaro fez governo liberal em termos sim, em termos não. Zema é um liberal em termos sim, em termos também. Aqui é a política liberal do Zema. Ó, governo Zema quer retomar imposto adicional sobre cerveja, cigarrinho, ferramentas e outras coisas na minha aterração papete. Smartphone, equipamento fotográfico. Esse é o liberalismo. Vamos unir a direita, vamos unir a direita. Pessoal, isso aqui são fatos. São fatos. Que tipo de direita vocês querem construir nesse país? Essa daqui? Agenda verde com imposto? Eu tô na outra direita. A direita maluca de Bolsonaro. Reduzir imposto e focar no agronegócio. Essa é a minha direita. A direita maluca. A inteligente do Zema, de imposto, não, essa aqui não tá pra mim não, pô. Essa aqui é do Lula. Essa aqui é a direita do Lula. A direita do Lula eu não quero. Aí, isso daqui é um programa também de um grande... Isso aqui deve ser do liberal, né? Vamos relembrar esse vídeo, eu mostrei na época. Eu quero ir atrás de empresas e mostrar que no Vale do Mucuri, no Vale do Jequitinhonha, você pode colocar uma indústria aqui, que aqui tem mão de obra disponível. Se você pagar aqui um salário mínimo com carteira assinada, você vai ter fila de pessoas para poder trabalhar para você. Porque é uma região que eu conheço muito bem, onde você consegue hoje contratar, inclusive, uma empregada doméstica para ganhar R$300 por mês. Eu quero ir atrás de empresas e... Que bacana, né? Vai no lugar de investimento. Ó, rapaz, te contar. Se tu botar a empresinha no meu lugar, tu paga um salário mínimo, vai ter fila de gente pra trabalhar. Paga salário da fome. Paga salário da... Ó, doméstica lá, trezentinhos. Essa política, pra mim, pessoal, eu não compro não, me perdoa. Essa direita eu não sou, não. Eu sou direita maluca. Eu acho que as pessoas deveriam ganhar mais do que um salário mínimo. Ou um salário mínimo muito maior do que como é hoje. E que para isso, por exemplo, olhando aqui na Austrália, é uma coisa que eu vejo que eu não consigo achar que tem como dar certo no Brasil, é a diferença do topo do funcionalismo público para a base. Um país onde o topo, por lei, é basicamente 40 salários mínimos, gente, é uma discrepância muito grande. Você nunca vai conseguir ter um salário mínimo, que deveria ser o mínimo, que realmente é mínimo. Se você tem que pagar 40, a conta não fecha. Não fecha. Aqui, quando você pega o mínimo e você compara a turma da capa preta, né, do judiciário daqui, dá 8 vezes e meia a diferença. E realmente eles são os maiores salários do país. Assim, cara, essa conta não fecha. Então como é que eu vou olhar pro Brasil e falar, não, é isso aí mesmo. Eu não acho que tem que focar isso aí, tem que focar na redução da pobreza. Mas um salário mínimo, vamos botar lá, resolve. E aí eu quero voltar. Agora sim, de entrar nas 13 perguntas. E eu acho que você vai fazer uma viagem de volta ao passado. O Zema aí que estava preocupado que o governo Bolsonaro não foi liberal demais. A primeira pergunta já vai para ele. Quando ele fala, inclusive, do liberalismo. Zema, cadê a união na manifestação de 26 de maio de 2019? A primeira manifestação de rua que as pessoas foram para pedir a reforma da Previdência, que as pessoas foram lá para apoiar a MP de reestruturação do governo Bolsonaro. Enquanto Lula estava com dificuldade de reestruturar os ministérios porque ele ampliou para 37 e foi aquelas emendas para tudo que é lado, o governo Bolsonaro teve que colocar pessoas na rua para reduzir os ministérios. Onde é que o Zema estava? Onde é que o Zema estava na manifestação de 26 de maio que o MBL estava falando que era para fechar Congresso, para destruir tudo, que era um bando de maluco, que o Danilo Gentili também entrou nessa? Onde é que estava o Zema? Onde é que estava a união dessa direita? Eu sei onde vocês estavam. Vocês estavam na rua. Vocês estavam na rua. Vocês estavam na rua. Vocês estavam unindo a direita. Cadê a união da direita? Na CPMI das fake news. Que é o que chocou. Né? É o ovo de tudo que está acontecendo hoje. Começou ali. Começou ali. Ali tomou forma. Onde estava a união da direita? Das pessoas que querem parecer isso, aquilo, outro. Cadê? Para já mostrar ali o que estava acontecendo. Ninguém aparecia. Ninguém dava cara a tapa. Eram os deputados ali, na época muito menos do que tem hoje, em campo, e tome porrada, tome porrada, tome porrada.
os jornalistas liberais, como Felipe Moura Brasil, na época colocou chegava no ponto e falou o seguinte, além dos blogueiros de crachá, o governo colocou 1.447 anúncios no portal Terça Livre. R$ 5,60. Mas se você fala o valor, não tem um clickbait. O MBL repercutiu na época. Cadê? Cadê a União da Direita? Eu lembro de vocês estavam. Vocês estavam mostrando as falas do Hans River. Vocês estavam mostrando as incoerências. Vocês estavam mostrando o que Joyce, o Alexandre Frota já estavam fazendo. Cadê a União da Direita na saída do Moro do governo? Que saiu para derrubar Bolsonaro. Cadê o Zema? Para falar que o governo Bolsonaro vinha fazendo. Cadê os liberais? Para contar a história do Moro. Fala como o Moro tinha um candidato, a direção-geral da PF, né, o diretor-geral da PF, e do dia para noite deu um calundu maluco, e não quero mais, agora eu quero esse. E um candidato que você fala assim, mas peraí, esse candidato que o Moro quer indicar, o próprio Cruzoé, braço do antagonista da época do Mamateiro Mainardi, falava que era o cara que quando ele estava na frente da Superintendência de São Paulo, a Lava Jato não andou. Como assim, Moro? Cadê a União da Direita nessa época? Cadê? Eu lembro de vocês estavam dando sustentação ao governo, mostrando as descarações do Moro. Assim que o Moro saiu naquele tweet clássico, né? Que ninguém cogitava o que em nenhum país sério se cogita as decisões lá de cima. Cadê a União da Direita durante o Fica em Casa? E aí? Tava onde? Cadê Zema? Cadê a União da Direita na CPI da pandemia? Eu lembro aqui vocês estavam mandando e-mail por Mazis, por deputados, até aquele glorioso dia que foi descoberto o e-mail oficial da Secretaria da Pandemia. Foram mais de 10 mil e-mails, que saiu uma matéria na Veja, mostrando como os bolsonaristas basicamente pararam, porque não tinha como achar os e-mails das Procuradorias Gerais dos Municípios, os e-mails das promotorias, isso aqui, mandando as informações, os requisitos, né? Não tinha como achar no meio de e-mail, e aí eles tiveram que pautar o requerimento do Carlos Gabas. Eu lembro onde vocês estavam. Eu não lembro onde estava o Zema. Eu não lembro onde estava o Márcio Sintra. Cadê a União da Direita nos ataques diários do consórcio? Eu vejo os mídias do Lula entrando em campo. Eu nunca vi a turma entrar para ajudar Bolsonaro. A direita. Você vê a própria Bárbara. Quando ela ganhou um verificado no Twitter, virou notícia. Onde é que estava o Zema? Hein, Zema? É do seu estado, cara. Cadê a União da Direita, Zema? Onde é que está a União da Direita na hora das nomeações na máquina? Os governadores que têm suas secretarias, colocar pessoas realmente à direita. Pra ter... É porque o Zema, a agenda dele é diferente, né? A agenda de Bolsonaro é a agenda maluca. Mas eu digo a direita como um todo. Onde estão, gente? Isso aqui, pessoal, não é só pro Zema. Isso daqui é o que a gente tem que se perguntar pra tudo. Tem que perguntar isso pro Caiado. Tem que perguntar isso pro Ratinho Júnior. Tem que perguntar isso daqui pro Jorginho Melo, pro Tarcísio. Pra todo mundo que falar de união de direita. E perguntar não ofende. Isso aí é muito bacana quando eles falam, não, tem isso aqui, tem aquilo outro. Não é não? Cadê a União da Direita no silenciamento, na censura, que é uma coisa que até hoje está rolando? Cadê a União da Direita na articulação com o empresariado? De lá, tentar quebrar resistências, mostrar o que o governo Bolsonaro realmente vinha tentando fazer, desburocratizações, leis, etc, tudo mais, regulamentações, para pedir apoio, falar, cara, pelo amor de Deus, entre em campo aí, vamos destravar a Ferrogrão, entre em campo aí, vamos destravar o Leão do Tucuruí, faz aí a pressão que vocês têm, cara. Entre em campo aí, vamos tentar destravar a marca do saneamento. Isso que foi um parto para sair diversas coisas. Cadê a União da Direita? Cadê a União da Direita no primeiro turno das eleições de 22? Cadê a União da Direita durante a CPMI do dia 8, nos eventos ligados à CPMI do dia 8? Cadê a União da Direita na CPI das ONGs? E cadê a União da Direita na reforma tributária? Do imposto do pecado? Essa eu sei. O Zema estava apoiando. Isso foi um do Zema especificamente. Então, gente, eu não sei a direita que vocês querem seguir. A minha direita, o que eu acho eu não sei o que é direita mais, né? Talvez seja bolsonarista só, e Bolsonaro não é mais direita, dependendo da pessoa que olha. Mas eu acredito que a agenda ideológica é importante. Que agenda ideológica é essa? Uma agenda ideológica que acha que
família, né? Tradicional, do jeito que o Bolsonaro falava. Uma agenda que acha que o cidadão pode ter alguma coisa para se defender em casa. Uma agenda ideológica que se preocupa com a soberania nacional, com o desenvolvimento nacional, tipo a questão da margem equatorial que não sai do papel, tipo o Leão Tucuruí que não sai porque a ONG não deixa, tipo a Ferrogão que não sai porque a ONG não deixa. Uma direita preocupada com a atuação das ONGs, preocupada com a atuação de forças transnacionais, organismos multilaterais no Brasil, tentando impor uma agenda que não é uma agenda que o ser humano comum defende, que deve ser burro. Eu me preocupo com essa direita. Não sei vocês, mas eu me preocupo com essa direita. Isso pra mim é o que é a direita, essa é a direita dos malucos. Aí, ainda tenho coisinha pra falar, falei que os dois últimos temas achava que não ia dar tempo. Ainda falando sobre a direita. O estado onde o PT e PL vivem literalmente um caso de amor. PT e PL, um caso de amor. Isso aqui foi ontem. Essa notícia saiu ontem. A rivalidade entre o PT de Lula e o PL de Bolsonaro em nível nacional parece ter sido esquecido no estado do Ceará. Em várias cidades, dirigentes dos dois partidos têm laços de família. Em uma delas, chegam a viver literalmente um caso de amor. Na cidade de Cairus, por exemplo, o prefeito Vilamar Palácio foi eleito pelo PL em 2020. Em 2022, migrou para o PT. No entanto, deixou a esposa, Maria Ivone Palácio de Oliveira, ocupando a presidência do Diretório Municipal do Partido de Bolsonaro. Dessa forma, tentará disputar a reeleição de 24 com apoio das duas legendas. Em Fortim, prefeito e primeira-dama também unem os dois partidos. Anselmo Ferreira, filiado ao MDB, é aliado do governador Eumano de Freitas, do PT. Ele é casado com a secretária municipal de assistência social, Thelma Celsário, presidente do PL local. Em 2022, Thelma pedia votos para os candidatos do PT no estado, em suas redes sociais. Pedia voto pro PT. No município de Beberibe, a prefeita Michele Queiroz, do PL, chegou a manifestar seu apoio à eleição do Lula no segundo turno das eleições de 22. Aliada do ex-governador do Ceará e atualmente da Educação, Camilo Santana, Michele participou da visita de Lula ao estado em maio. Em suas redes sociais, destacou a presença do ilustre presidente, que lançava o programa de escolas em tempo integral. Michele Queiroz continua no PL e também disputa a reeleição em 24. A proximidade entre os dois partidos, visando o pleito do ano que vem, tem irritado principalmente algumas lideranças bolsonaristas. Nas redes sociais, o senador Magno Malta já manifestou sua indignação. Se o PL entrar no PT, tem que fazer a entrada pela porta do fundo, porque nós, conservadores e patriotas, sairemos pela porta da frente. Isso aconteceu, isso está gravado. Magno Malta falou no plenário do Senado. Junção PL-PT. Nunca vai acontecer. Só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas, o PL poderá se juntar ao PT nas eleições de prefeito. Se o PL se juntar ao PT, vai ter que construir uma porta de fundo para o PT entrar. Porque pela porta da frente sairemos todos nós. Um senador aqui, líder do governo, disse: o governo está de braços abertos para o PL. Pode fechar seus braços, que esse abraço não vai ter. Só quando o morcego doa sangue. Bom, eu concordo com o Magno Malta. Eu acho que o Valdemar, ele tem que se preocupar mais com o partido dele. Eu vejo o Valdemar muito preocupado com a cidade de São Paulo. Eu não tenho nada contra o PL compor. Eu não sou, sabe, radical. O Valdemar gosta dessa palavra, né? Eu não sou intransigente radical ao ponto de falar, não, o PL tem que ter um candidato de todas as cidades do país, um candidato super conservador. Não, bicho. Mas eu acho que se nada, se quer o apoio, pô, então beleza, então entrega a vice, além da vice, algumas secretarias pra governar junto. Sabe, beleza? O prefeito fica aí, prefeito, com casa civil, isso, aquilo, outro. Mas dá pelo menos umas pastinhas besta. Tá assim, ó. A pasta da cultura. A pasta, sei lá.
comunicação, segurança pública, meu filho. Não, negócio assim, pô, de boa. Assim, umas 3 secretarias, vida que segue. Secretaria dos Esportes, mas dá alguma coisa. Dá umas 3 pelo menos, né? Porque tem várias secretarias. Isso eu entendo, mas não. A preocupação de Valdemar é só garantir o apoio, por exemplo, São Paulo. Aí eu me pergunto, será que Valdemar iria apoiar Ricardo Nunes com tanta força, e até dando entrevista, como ele deu essa última da Band News, com tanto empenho em defender o Ricardo Nunes, se o braço direito do Valdemar, o Duda Lima, não fosse o responsável pelo marketing do Ricardo Nunes? Será, Valdemar, que o Duda Lima, o seu amigo, braço direito, se ele não tivesse aquele contrato porreta do marketing do Ricardo Nunes, será, cara, que você está empenhado desse jeito? Será que você não pode ter esse empenho nas outras cidades? Não precisa ter um super conservador, mas um cara do PL que apoia o Lula, cara. É pedir demais. É pedir demais. O cara assim tá assim, se não fosse o candidato, fosse um vereador. Mas é quem tá chefiando o diretório municipal. É umas coisas que a matemática não fecha, gente. É simplesmente assim, a matemática não fecha. Você tem que ficar, bicho. É pedir demais. É pedir um candidato que não seja alinhado ao PT. O PT. O que a direita pede é tão pouco. Então, assim, a gente tá em 2023. Quando chegar no vamos ver das eleições, aí com certeza, no final do dia, todo mundo vai falar, pô, vota no cara que não é do PT, né? É o voto útil antipetista. Mas até lá, a gente pelo menos tem que poder pedir por um candidato mais alinhado em determinadas localidades. Pedir para ele realmente ter um plano mais organizado. A gente viu ao longo do ano coisas como a reforma tributária. Bolsonaro tá do lado do Valdemar, falar mais de uma vez dos problemas e falar assim com propriedade. Ó, Valdemar, depois do pecado, isso, aquilo, outro. Pro Valdemar ficar dando entrevista pra Globo, falar, não, Bolsonaro errou. De ter deputado no PL de votar contrário. Por quê? Porque são do Nordeste. Essa é a justificativa. E aí, é o quê? Vamos unir a direita no final do dia? No final do dia, vamos unir a direita? Concessões de boa, bicho. Fazer concessões de boa. Mas o lado de lá é venha a nós, venha a nós, venha a nós. E o vosso reino? Eu acho que eu tô aqui só pedindo um pouco de vosso reino. Porque o venha a nós tá com força, viu? Mas tá com força. E eu fico me perguntando o que mais precisa acontecer para essas pessoas entenderem a força que o Bolsonaro tem, o apoio que o Bolsonaro tem, porque já teve episódio do Pix, já teve pesquisa da Datafolha mostrando que o cara não perde apoio, que a turma continua apoiando ele, as ideias que ele defende, tudo que aconteceu ao longo do governo, e o cara não sai, não arreda o pé, que você vê, cara, tem uma parcela da sociedade que tá fechada com um maluco, velho, que não tem o que aconteça, porque é mais do que as ideias que ele representa. É só essas ideias que eles dizem, tem nojinho, nojinho, não. Gente, cadê o vosso reino? É só vir a nós. Enfim, deixa aqui de indignação mesmo com tudo que tá acontecendo nos últimos dias. Na hora que tem um problema, ninguém quer aparecer para ajudar. Mas na primeira oportunidade que tem, quer pedir. Então fica essa matemática no final do dia, eu acho que não fecha. Não fecha. Espero que amanhã, segunda-feira, a gente volte a falar só das confusões do Dilma. Acho que isso vai acontecer, né? Já deu pro final de semana. Eu acho que até, inclusive, o Zema deve ter dito que dito, porque deve ter sentido, né, os comentários que estavam rolando nos últimos dias nas redes sociais, das últimas movimentações dele. Mas eu acho que as perguntas são importantes. Porque, assim, no final do dia, quem sustentou o governo Bolsonaro foi a gente do Zap. Foi o cidadão comum. Não foi a direita. Não tinha direita para sustentar o governo, para defendê-lo. Os deputados ainda estão aí. Os deputados, que eu sou crítico de vários, mas eu também sei reconhecer, quando tem problema, eles ainda são as pessoas que dão a cara a tapa, que vai lá, que vai de frente, que defende Bolsonaro, vai na rede social dele, comenta uma coisa, comenta outra. Mas o restante, não. Minha gestão aqui não tem proximidade. Eu lidei aqui naquela época de outra forma. E não querer responder uma senhora que falou que foi demitida. Ela não sabe nem porque ela foi demitida, se foi certo, se foi errado, se o governo sabia, não sabia. Que união é essa? Deixando pra trás cidadão comum. Tava defendendo sua liberdade. Aí é demais pra mim. Enfim. Fico por aqui. Amanhã eu pé, não fique com raiva de mim. Amanhã acho que a gente volta à programação normal. Porque
Tá chato, né? Já, né? Eu reconheço. Mas é isso. Aquela curtida compartilhada. Mas pessoas que acham independente disso, a reflexão é boa. Aquelas 13 perguntas, eu acho que são eventos assim bem marcantes e questões marcantes aí ao longo dos últimos anos que eu acho que faltou realmente um maior apoio de outras alas. E por hoje, ficamos por aqui. Volta amanhã, que eu vou estar aqui amanhã. Eu tô aqui todos os dias, enquanto deixarem. Enquanto você estiver aqui também, né? E é isso, gente. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!